Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula assíncrona de Geografia. Vamos lá? Na aula de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a Oceania. Oceania que é chamada de um novíssimo mundo, conforme nós trabalhamos em nossa aula síncrona, tá bem? Tá aqui um mapa para vocês observarem qual é a extensão do continente que nós chamamos de Oceania. Vou repetir aqui algo que nós conversamos em nossa aula síncrona. A Oceania, em termos geográficos, não poderia ser definida como um continente, né? Apesar da definição de continente não ser lá muito exata, mas ela prevê uma grande porção de terra que é cercada por água em quase todos os lados, tá? A Oceania, conforme vocês podem observar no mapa, ela é formada basicamente por ilha. E ilha é um outro território que, segundo a definição geográfica, é uma porção de terra cercada de água por todos os seus lados, tá? Então, por que a gente chama a Oceania de continente? É o que a gente vai trabalhar na sequência, ok? Vamos lá então. Bom, conforme a gente já conversou então aqui repetindo, né? A Oceania ela é chamada de continente, fugindo aí da definição geográfica que nós acabamos de conversar, porque ela foi a última área do globo a ser descoberta, né? Vamos colocar entre aspas, porque existiam pessoas que habitavam essas ilhas, ok? Mas foram descobertas por último pelos europeus, tá? O Reino Unido ele vai chegar à Austrália, que é um dos territórios da Oceania, a maior ilha que forma o continente, no final do século XVIII, por volta de 1770. Nessa altura, a América já havia sido colonizada por mais de 250 anos, vamos colocar assim, ok? Os territórios da América caminhavam para perto de sua independência política e a Oceania começava nesse momento então a ser ocupada e colonizada pelos europeus, inicialmente pelos britânicos, ok? Então, é por este fato, ou seja, o fato de eles terem sido descobertos ou ocupados, melhor dizendo, por último pelos europeus, é que nós classificamos a Oceania como um continente e por esse mesmo motivo nós a chamamos, conforme dissemos no início da nossa aula, de novíssimo mundo, em oposição aí ao novo mundo, que é o que nós conhecemos como América, e velho mundo, que era então a Europa, África e Ásia, ok? Vamos continuar então com a nossa aula, tá certo? Bom, conforme nós dissemos, o primeiro território a ser colonizado na atual Oceania foi o país que hoje nós conhecemos com o nome de Austrália, tá? Tá aí em cima a bandeira da Austrália para vocês, a atual bandeira, ok? Os britânicos, também conforme nós já dissemos, eles ocuparam o território que hoje forma a Austrália por volta de 1770, ou seja, final do século XVIII, tá? Esse território não era um vazio, tá? Ele já era ocupado por tribos, ok? Tribos nativas dessa região, tá? Os chamados aborígenes, que se dividiam em centenas delas, com diversas línguas e uma diversidade cultural grande também, tá? O processo de colonização, que foi um processo violento, ele tratou, assim como aconteceu aqui na América, de dizimar essas populações aborígenes e as suas culturas também, ok? Bom, a Inglaterra começa a colonização do que hoje é a Austrália, implantando nela o que nós chamamos de colônia penal. Colônia penal, como o próprio nome sugere, tinha por objetivo abrigar presos que eram trazidos diretamente da Europa, da Inglaterra, tá? Então, dependendo do tipo de crime e da condenação, a pessoa era enviada à Austrália, ali ela cumpria sua pena, e uma vez terminada a pena, ela, dependendo do crime também, não poderia retornar à Europa, ela era obrigada a ficar ali, e ali ela constituía, né, ela recebia um pedaço de terra e ali ele plantava, criava, enfim, ele fazia sua vida novamente nesse local. Então, parte do início da colonização do que hoje nós chamamos de Austrália se deu dessa forma, ok? Está aqui então a foto dos aborígenes australianos, ok? A população nativa que vivia neste território que nós chamamos de Austrália antes da chegada dos britânicos, ok? Em 1901, a Austrália torna-se uma federação, tá? Ela adota o modelo federativo, que é o mesmo que o nosso, tá? A divisão do território em estados com autonomia política e econômica, e deixam, a partir desse momento, de depender da Inglaterra, tá? Só que esse processo não foi esse processo de emancipação, ele não foi violento, ele não foi uma
ruptura, pelo contrário, tá? Conforme vocês puderam observar nos slides anteriores, a bandeira da Austrália hoje ainda carrega no canto superior esquerdo a bandeira do Reino Unido, tá bem? Isso não é mero detalhe, tá? Ainda há um laço político entre a Austrália e Reino Unido nos dias de hoje, tá certo? Os australianos, eles elegem o chamado chefe de governo, tá? Que nós conhecemos com o cargo de primeiro-ministro. É ele quem governa a Austrália. Porém, o chefe de Estado da Austrália ainda é o monarca britânico. No caso atual, a Rainha Elizabeth II, tá? Que é a atual rainha da Inglaterra. Então, mesmo independentes, eles ainda mantiveram laços políticos. O mesmo acontece com a Nova Zelândia, que nós iremos ver na sequência, ok? Muito bem. A Nova Zelândia, tá? A Nova Zelândia foi colonizada ainda mais tarde em relação à Austrália, quase um século depois, tá bem? Essas ilhas eram habitadas pelos maores, ok? Era um povo guerreiro que se opôs veementemente à colonização britânica e por conta disso acabou sendo massacrado, praticamente dizimado pelos britânicos, ok? Está aqui uma foto dos maores, eles fazem essa careta, né, como estratégia militar, vamos colocar assim, para assustar os seus inimigos antes de uma batalha. A dança que eles faziam antes dessas batalhas ainda hoje é feita por um time de rugby bastante famoso do território neozelandês, que são os All Blacks, tá? Antes de cada jogo, o time realiza a dança maori, com gritos e caretas, que era a mesma estratégia que essas tribos, que este povo utilizava antes das batalhas, ok? Bom, território e população. De maneira geral, a Oceania possui em torno de 10 mil ilhas, e essas 10 mil ilhas se dividem em 14 países diferentes, tá? Então entendam vocês que muitas dessas ilhas não possuem autonomia política, elas pertencem a outras nações, principalmente Estados Unidos, Reino Unido e França, tá? Essa população ela é dividida em pessoas de origem caucasiana, que são os descendentes dos europeus, têm a pele mais clara, e aquela população que descende dos nativos, que não foram dizimados pela colonização, que tem aí a pele mais escura, ok? Bom, todo o território da Oceania que nós acabamos de ver, todas aquelas ilhas, elas dividem-se em alguns grupos de acordo com a localização e as características das pessoas que vivem nelas, tá? Então nós temos as ilhas que são chamadas de Australásia, são as maiores ilhas da Oceania, como Austrália, Tasmânia, Nova Guiné, ok? Além, né, das ilhas que formam um país chamado Nova Zelândia. A Melanésia, que na tradução podem ser entendidas como Ilhas Negras, tá? Esse nome deriva do fato dos habitantes dessas ilhas terem melanina na pele, que é o que dá a pigmentação, ok? Essas ilhas elas ficam localizadas em sua maior parte na porção norte e nordeste, quando a gente toma como referência a Austrália, ok? Além dessas ilhas nós temos a Micronésia, que tem este nome, ou que pode ser traduzido como pequenas ilhas. São ilhas muito pequenininhas que ficam ali ao norte e a nordeste da Melanésia, que foi a última que nós acabamos de ver, tá bem? Reino Unido, o Reino Unido detém o controle da maioria dessas ilhas. E por último nós temos a Polinésia, né, que pode ser traduzido como muitas ilhas, tá? Correspondem às ilhas mais distantes da Austrália, ok? Que acabam ocupando uma extensa área pelo Oceano Pacífico, tá? Assim como acontece com a Micronésia, a grande maioria dessas ilhas está sob o controle de outras nações, como Estados Unidos, França e Reino Unido, ok? Bom, vamos lá então. Em termos geológicos, todas essas ilhas dividem-se de acordo com a formação. Então nós temos as chamadas ilhas altas, que são as ilhas de origem vulcânica, ok? Essas ilhas se formaram a partir da intensa atividade sísmica que acontece no Oceano Pacífico, nós já estudamos isso. O Pacífico, ele abrange, ou ele tem uma área que é chamada de Círculo de Fogo, que é um grande cinturão que dá a volta pelo Pacífico, formada, né, pelo intenso choque de placas tectônicas que faz com que a atividade sísmica e vulcânica seja muito intensa. Pois bem, essa grande atividade vulcânica formou grande parte das ilhas que hoje compõem o continente que nós estamos estudando, a Oceania. Outra parte dessas ilhas são as chamadas Ilhas Baixas, elas têm
a origem nos corais, recifes de corais. Então são ilhas formadas a partir deles, tá? Então elas não têm um relevo tão acidentado como as ilhas altas, as ilhas vulcânicas, tá bem? Elas têm um território mais plano e, na maioria das vezes, são menores também, tá? Tá aqui algumas fotos para vocês, né, de ilhas vulcânicas ou de vulcões entrando em erupção, né, o que é a base para a formação dessas ilhas. E aqui outras formadas por recifes de corais, tá bem? São as chamadas Ilhas Baixas, que também dividem aí o continente que nós chamamos e estamos estudando, a Oceania, tá? Bom, vamos lá. Bom, o relevo da Oceania ele é predominantemente plano por conta da presença do litoral, né, da costa com o Oceano Pacífico. Afinal, a gente já viu, são ilhas, né, muitas ilhas, então a faixa litorânea é plana. Dependendo da origem da ilha, no caso das vulcânicas, o interior vai ter um relevo aí mais acidentado, ok? Então, de maneira geral, nós temos, tanto na Austrália quanto na Nova Zelândia, na Tasmânia e nas dezenas e centenas de ilhas que formam, né, Polinésia, Micronésia e Melanésia, relevos planos, ok? Tá aqui a foto para vocês, tá, de uma estepe australiana, percebam como é plana, e aí no meio dessas estepes você tem essas formações, tá? Nós podemos chamar também de outbacks. Sim, outback não é só o nome daquela rede de restaurantes, tá, que serve pratos australianos, mas é um tipo de relevo muito comum, principalmente no interior da Austrália. São planaltos, né, regiões de altitude mais elevada, comparada com o entorno de superfície plana que se espalham por essas grandes planícies. Tá bem? Bom, sobre o clima e a vegetação, a gente vai destacar o seguinte, tá? Devido à forte influência do Oceano Pacífico, tá bem? Grande parte dos países e ilhas que formam a Oceania tem um clima que nós chamamos de tropical litorâneo, e por conta disso a vegetação desses locais também é uma vegetação tropical, ok? Porém, em territórios maiores, como é o caso da Austrália, o interior ele apresenta clima desértico, ok? Isso tem a ver com o fato da umidade que vem do oceano se precipitar e umedecer a faixa litorânea ou uma região próxima dela. Então, a Austrália tem uma grande mescla de climas que vão desde o desértico até o equatorial, passando pelo tropical, subtropical e temperado, todos eles localizados no entorno, ou seja, no litoral da ilha que nós chamamos de Austrália, tá? O interior dela é formado por um clima desértico e semiárido, tá? Repetindo, por conta da umidade que acaba se concentrando na faixa litorânea, ok? Pessoal, essa foi a nossa aula sobre os aspectos gerais da Oceania, né? Abordamos aqui um pouquinho da colonização, povoamento, características do relevo, geologia e, por último, clima e vegetação, ok? Espero que vocês tenham entendido. Caso tenha ficado alguma dúvida, eu estou à disposição. Tragam as dúvidas para as nossas aulas síncronas. Muito obrigado pela atenção de vocês. Um grande abraço e até a nossa próxima aula. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.